E aí, gurias, boa noite, como é que vocês estão? Então, gurias, o tema de hoje é um tema muito pedido, né? Pão, farinha. Será que a gente pode comer? Será que é isso que tá atrapalhando o teu processo de emagrecimento? A ideia, gurias, é que a gente comece essa live, assim, desmistificando alguns pontos relacionados à alimentação, que eu sempre tento trazer aqui pra vocês, é isso. Então, quanto mais mulheres a gente conseguir atingir, é sempre melhor, porque a gente vai fazendo com que o emagrecimento seja algo mais leve na vida das mulheres, que não seja esse desafio, assim, né, e que também aprisiona muitas mulheres. E eu quero muito poder trazer conteúdo para ajudar você, sabe? Ferramentas simples. Eu acho que essas lives aqui, a ideia é que vocês tenham depois um resuminho. Algumas seguidoras já me falaram, as minhas alunas nem se fala, todas têm um caderninho do programa, mas eu quero dizer que vocês também tenham um caderninho, uma agenda, gurias, alguma coisa para anotar. Tudo que eu falo por aqui, tudo que vocês vão aprendendo, porque isso vai ficando, vocês vão gravando, né? E quanto mais conhecimento a gente tem, a gente vai melhorando os nossos hábitos. E o que eu sempre gosto de falar é que o processo, gurias, de emagrecimento, de saúde, né? Na verdade, o processo de emagrecimento, ele é uma consequência da nossa saúde. Se a gente tá saudável, né? O processo de emagrecimento definitivo, né? Sem sofrimento. Porque como eu falo por aqui, é possível sim você emagrecer restringindo a alimentação, passando fome, só que a que preço, né? A longo prazo você vai pagar com certeza esse preço. E a gente vai falar também de uma dica, assim, que pode ajudar muito, gurias, vocês a aprenderem a escolher realmente quais farinhas, né? Qual pão que você pode consumir mais, tá? Porque eu já quero começar dizendo, assim, que eu não vou falar pra ninguém aqui cortar o pão, eu jamais faria isso, tá? O que eu gosto sempre de falar é que, assim, é um alimento, tá? Não é nada, não é nenhum vilão. Vocês sabem que eu não gosto de fazer nenhum terrorismo alimentar aqui com esses alimentos, principalmente alimentos que são acessíveis, né? Que estão na mesa de muitas mulheres, porque é barato, porque a gente consegue fazer em casa, né? Então, o pão mesmo, francês, aqui que eu vi que vocês comentaram, a gente faz com poucos ingredientes, né, gurias? Então, assim, mas o que a gente precisa ter em mente, né? Dito isso, assim, que tem muitas informações sendo vendidas por aí, tá? Que não são verdadeiras. E o que eu sempre gosto de falar, na nossa alimentação tem muitos produtos, tem muitos alimentos que a gente precisa ter atenção, que são os produtos que eu sempre falo por aqui, os alimentos, né? Muito gordurosos, alimentos industrializados, né? Então, quando a gente fala aqui em pão, gurias, eu quero mais que vocês, ou nas farinhas, né? Que vocês tenham essa mentalidade, assim, de saber escolher, né, um pão para a maioria, para a maior parte da semana de vocês, para quem consome sempre pão, para quem tem esse hábito, e que vocês escolham, né, os pães que eu vou falar aqui, que tem alguns que a gente precisa ter atenção sim, tá? Tanto para o emagrecimento quanto para a saúde, também para evitar o acúmulo de gordura, né, para que vocês evitem esse acúmulo, que eu tenho certeza que ninguém quer isso, tá? Então, assim, dito tudo isso, eu quero começar com vocês, assim, a gente precisa entender que existem dois grandes, né, grupos de farinhas, tá? Que são as farinhas brancas, que são as farinhas que estão presentes, né, no pão francês, nas massas, que é uma farinha que é a mais barata, tá? A gente encontra ela por um preço mais acessível. E por quê? O que acontece? Por que essa farinha branca, né, que é a farinha que acredito que todas vocês aqui já saibam, né, que é uma farinha que tá relacionada, assim, a essa preocupação de muitas mulheres, né, de que é a farinha que engorda, né, o pão branco engorda. O que a gente precisa saber, gurias? O que vocês precisam entender, né? Essa farinha, ela passa por um processo industrial, tá? Então, como eu sempre falo, né? A gente sempre tem que ter atenção ao que é industrializado, ao que passa por níveis maiores de processamento, né? Então, a farinha branca, não é que ela seja uma vilã, tá, gurias? Mas vocês precisam saber que ela é uma farinha que, sim, ela passa por esse nível de processamento. E o que acontece nesse processamento, né? Eles tiram da farinha, eles tiram então do trigo o que tem de melhor. O que tem de melhor ali? Que são as fibras e grande parte dos nutrientes. E por que a indústria faz isso? Por que eles fazem, né, durante esse processo de refinamento, por que eles tiram, né, as fibras e os nutrientes? Porque eles são a parte viva do alimento, né? Então, sendo a parte viva de qualquer alimento, os nutrientes, as fibras, eles são também mais perecíveis. O que quer dizer isso, né? Eles são os nutrientes que estão ali que vão fazer com que essa farinha dure menos tempo. Então, se vocês forem, por exemplo, no super, se vocês forem nesses lugares, né, onde vende farinha e tal, e tu olhar ali a validade,
é uma validade muito ampla, né? É uma validade enorme. Por quê? Porque realmente eles tiraram dali tudo que tem de nutriente, a parte viva do alimento ali ela não tem, é realmente só um produto para ser feito, né? Para fazer pães, para fazer massas e tal. Então, assim, é importante que a gente saiba disso, tá? Não é que o pão seja um vilão ou que você não possa consumir, não. Aí você precisa pensar assim, quero fazer uma pergunta aqui também para vocês. Antes de mais nada, assim, é importante que a gente saiba, né, quantas vezes ao dia a gente está consumindo essa farinha, né? Porque é essa farinha que a gente tem que ter atenção, é esse pão, né? Então, assim, quantas vezes por dia vocês estão comendo essa farinha que ela tá assim, que ela perdeu os nutrientes, né? Então ela tá ali exclusivamente para servir para as receitas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre farinhas, porque que algumas pessoas acham a farinha integral, né, que não é tão bom de cozinhar com ela também. Vocês vão entender isso, assim. Mas sempre que a gente pensar em pão e farinha, é muito importante que vocês tenham essa noção, essa consciência, assim, né, que existem dois grupos, né, dois grandes grupos, assim, que são, então, essas farinhas que passam por níveis de refinamento, e aí vocês precisam pensar, né, gurias, assim, o que a indústria vai fazer para tirar, né, essa casquinha ali, para fazer realmente esse processo. Ela não vai fazer com a mão, ela não vai fazer isso de uma maneira manual, né, não, ela vai colocar produto químico ainda para sair mais rápido. Então, esse processo de refinamento, ele é um processo muito industrial, que tem produtos químicos também. Então, eu queria que vocês tivessem essa noção, assim, até porque quando eu recebo aqui perguntas nas caixinhas ali que vocês mandam pra mim, eu já recebi muitas falando assim, ó, já tentei fazer o seu pão, né, porque vocês veem aqui que eu faço pão com farinha integral. Ou quando eu não faço com farinha integral, eu sempre divido, né, eu faço metade farinha integral e metade farinha branca. Porque eu acho que a gente consegue, sim, aos poucos, ir diminuindo a quantidade da farinha branca, pelo menos na nossa casa. Quando a gente sai de casa, tudo bem, você está na casa de alguém, você, né, enfim. Mas eu acho que na nossa casa, gurias, é a mesma questão do açúcar que eu falo pra vocês, né, o açúcar branco, assim. Em casa a gente pode ter um açúcar de qualidade melhor. E assim é a mesma coisa pra farinha. E aos poucos, com testes, a gente vai conseguindo fazer, né, pães feitos com farinha integral. E aí eu quero que vocês entendam. Então agora a gente vai para esse outro grupo, né, esse outro grupo de farinhas, que é a farinha integral, né, que é essa farinha que ela não vai passar então por um processo de refinamento. E o que acontece então, né, já que ela não passa por esse processo de refinamento? Ela vai ter fibra. Tá, e aí a gente entra no ponto-chave da live de hoje. A gente vai falar hoje, gurias, como que vocês podem escolher essas farinhas, o que é, assim, o ponto principal pra gente escolher uma farinha, tá? E eu já quero dizer aqui pra vocês que são as fibras, tá? Então é muito importante que sempre que você for escolher uma farinha, eu vejo, gurias, eu vejo tanta coisa nessas caixinhas que eu abro aqui, de pessoas falando, eu posso comprar tal farinha, que eu sei que é uma farinha mais saudável, eu li que tal mistura de farinha. Pra vocês terem uma ideia, tá? Tem uma receita num vídeo, eu nem vou falar aqui qual que é o vídeo pra não dar ideia pra ninguém assistir, já quero dizer que isso não funciona, tá? Mas que é vendido que uma das maneiras de você secar a barriga é você fazer uma mistura com uma farinha de berinjela, tá? E água. E aí tu faz aquela farinha e toma lá e faz tipo um chá e tal. Gente, isso é uma grande bobagem, tá? Eu quero deixar isso muito claro pra vocês. Esse é um dos grandes erros, inclusive, que muitas pessoas acreditam, né, que o que vai fazer com que a gente emagreça, com que a gente perca, né, peso e tal, são essas fórmulas mágicas, assim. Farinha nenhuma, gente, nem a de berinjela. Existem farinhas mais saudáveis, tá? A de berinjela é uma, mas não é pra você tomar ela, fazer nenhum tipo de mistura com ela. Então tenham atenção em relação a isso, tá? Eu quero falar pra vocês também o jeito certo de vocês comerem pão e o jeito errado de vocês comerem pão, tá? Para vocês verem como que vocês estão fazendo isso no dia a dia de vocês e também para poder pegar depois aqui as dicas da live, né, baixarem lá o PDF que eu vou disponibilizar para vocês e poderem pensar assim, né, como que vocês podem ir fazer compras no mercado de uma maneira realmente que vocês pensem também, né, assim, em escolhas mais inteligentes, tá? Porque o que eu sempre falo também, nem sempre o que é mais barato, né, vai ser o melhor pra gente comer, infelizmente, mas o mais caro, o produto mais caro também pode ser que não seja o melhor e eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? Então a farinha de trigo integral, gurias, ela vai ser mais nutritiva, tá? Ela vai ter muito mais fibra, então
é muito interessante assim, tô a fim de comer um pão, tô a fim de comer enfim, qualquer coisa, procura sempre a farinha integral. O que a gente precisa entender, né, gurias? Hoje a gente caminha cada vez mais, né? Agora, ainda mais, assim, 55% das pessoas estão acima do peso, 20% das pessoas estão obesas. Então, a gente precisa, sim, falar sobre alguns alimentos pra a gente ter mais atenção em relação a eles, né? Eu já falei muito aqui de vários, né? Produtos gordurosos, produtos de origem animal, industrializados. E chegou a vez do pão, né, pra gente falar sobre isso também. Mas vejam que eu fui falar do pão depois de falar de muitos outros produtos, né? Porque existem muitos outros pra gente ter atenção. Mas o que eu recebo muito também de mensagens, de perguntas, né, de vocês me falando assim, eu faço tudo certo e não emagreço, né? Eu faço tudo certo e não consigo sair do meu peso, queria perder um pouco mais, queria perder barriga e tal. E às vezes, né, vocês não estão conseguindo fazer isso por esses detalhes, assim. Eu vejo que as farinhas, né, elas acabam que contribuem muito para esse acúmulo de gordura. Então eu quero dar algumas dicas para vocês conseguirem visualizar como que vocês podem facilitar isso. Então assim, agora a gente vai entrar na parte da live, gurias, que é aquela parte bem prática. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de começar pela teoria, para vocês entenderem um pouco sobre o que a gente está falando, né? E depois a gente vai para a parte mais prática, assim. Eu queria muito que vocês pensassem sempre, quando forem pensar em alimentação, na qualidade, né, na densidade nutricional dos alimentos. Então vejam que agora, aqui de uma maneira bem simples, vocês puderam entender por que a gente tem que ter um pouco de atenção em relação à farinha branca, né? Não é que ela é uma vilã, não é isso, mas ela é um produto que ela realmente, assim, ela foi feita para a indústria, né? Então, assim, ela retira tudo que tem de melhor naquele alimento e aí você precisa pensar, assim, de que maneira você está consumindo essa farinha. Se tu me disser, eventualmente, né, como eu consumo, assim, eventualmente eu faço uma escolha assertiva que eu vou mostrar pra vocês como fazer, não tem problema nenhum. O que eu gosto de falar, gurias, que eu vejo que muitas mulheres acabam tendo essa dificuldade, né, quando elas vão pra cozinha pelas primeiras vezes, e aí elas tentam testar uma receita, por exemplo. As minhas alunas sabem disso, a gente tem e-books, né, do curso, que são e-books que foram receitas que eu testei, receitas sem glúten, receitas sem lactose, tem diversos tipos de receita. E o que eu sempre gosto de falar? Até eu chegar naquela receita, eu testei várias vezes. Então, em relação às farinhas, por exemplo, é provável que se você testar a primeira vez um bolo com farinha integral, você não goste. Por quê? Tem uma explicação também. A farinha de trigo branca, ela deixa um lugar ali, né, para o glúten, por exemplo, ela permite, né, que o glúten se expanda com uma facilidade maior. Então, o que isso acaba deixando, né, a textura das preparações? O pão fica mais fofinho, o bolo fica mais fofinho, tá? Já a farinha de trigo integral, como ela tem mais fibra, o que é muito bom para o nosso intestino, como o paladar é muito acostumado com esses pães, né, mais fofinhos, a massa e tudo mais, é natural que a primeira vez que a gente experimente, a gente não goste tanto, a gente acha esse pão mais maçudo, como já me disseram. Mas aí o que eu sempre falo, testa de novo, muda a medida, sabe? Não desiste assim da farinha de trigo integral, porque realmente assim, ela vai te trazer muitos outros benefícios, tá? Então, o que a gente precisa pensar agora, gurias? Eu queria, quem tiver com um caderninho, anota, quem tiver com post-it, anota e coloca assim, ó, que existe um jeito que não é o melhor jeito de comer pão, tá? De comer farinha, de comprar as farinhas. Eu quero que vocês lembrem disso, assim. Qual que é o jeito errado da gente comprar esses produtos, né, o pão? É a gente sair comprando, gurias, os pães, primeiro, sem ler os rótulos, né? Eu vejo que tem muitas dietas por aí que são vendidas, por exemplo, que, a pessoa pode comer uma torrada de manhã, ou ela pode comer, sei lá, no fim da tarde, um lanche, né? E aí é um pão de forma integral. Como que só porque tá escrito ali pão de forma integral fosse realmente integral. Então, assim, é muito importante, antes de vocês comprarem o pão integral, qualquer pão que vocês forem comprar, principalmente esses que a gente compra de forma, que eles são vendidos como os pães mais saudáveis, pega o rótulo e lê. O primeiro ingrediente que diz ali tem que ser farinha de trigo integral. O que a gente encontra muitas vezes, né? Farinha de trigo ali enriquecida com ácido fólico, que é a farinha, né, branca normal. Então, você está pagando muito mais caro num produto que não é integral. Então, o que é interessante que você tenha em mente, assim, que nem sempre, só porque está escrito ali que é fit. Eu quero contar pra vocês uma história que uma vez na faculdade a gente pegou um pão, tá? Numa cadeira de bromatologia.
E aí a gente pegou um pão, que era um pão branco de forma, só que ele era vendido como um pão fit. A gente comprou o tal do pão, levou ele pro laboratório e tal. A gente fez vários trabalhos com ele e um dos testes era deixar esse pão branco pelo tempo máximo que a gente conseguisse deixar. Então eu acho que foram 2 semestres, eu nem me lembro, eu nunca mais voltei pra ver o tal do pão depois. Mas, gurias, durante esses 2 semestres, esse pão ele ficou num saquinho assim, conservado, ele ficou intacto. E ele era vendido como um pão fit no mercado, então ele era um produto um pouco mais caro e ele durou assim, ó, muitos meses, tá? Sem cheiro, sem nada. Claro, ele ficou mais duro, mas assim, vejam o quanto tempo que esse pão fica. Quem aqui que nunca viu aquele teste com o McDonald's também, né? Que se tu pegar um McDonald's, deixar anos e anos e anos e anos na tua casa, ele não envelhece. Por quê? Porque tem muito produto químico. E isso acontece também com esses pães que são vendidos, pães de forma. Por isso que eu gosto de falar, assim, tenham atenção, sabe? Eu vi que alguém falou, pode comer todo dia? Eu acho assim, depende do pão, né? Depende como que é a sua alimentação como um todo. Que eu sempre gosto de falar, o alimento, sempre que ele for mais integral, mais natural, muito melhor para a saúde e naturalmente para o emagrecimento, para o seu emagrecimento, né? Para que seja algo que você sustente por mais tempo. Mas claro, sempre que se você puder fazer o seu pão em casa é muito melhor. Só que assim, não é sempre que a gente vai conseguir fazer, tá? Eu sei que às vezes é muito mais fácil, muito mais prático a gente ter um pãozinho em casa. Então a dica é essa, comprem um pão de preferência com o menor número de ingredientes possível. Então se puder ser um pão sem lactose, se puder ser um pão sem ovo, se puder ser um pão com o menor número de aditivos químicos, melhor, tá? E que de preferência o primeiro ingrediente seja, né, a farinha de trigo integral, tá? Mas agora a gente vai para um segundo erro, assim, que eu vejo que acontece demais com quem quer comprar pão, tá? Ou farinha e tal. Que isso é assim, a indústria vende muito isso, né? Que é o tal do pão sem glúten. Eu queria dizer para vocês, assim, que a gente pode fazer uma live só sobre o glúten. Eu tenho uma opinião sobre o glúten, que ela é totalmente baseada em tudo que a gente tem de estudo mais atual sobre o glúten, tá? Mas eu acho que eu não gosto de fazer terrorismo em relação ao glúten, tá? Eu quero ser muito sincera com vocês. A gente sabe que tem pessoas que têm, né, níveis de intolerância, pessoas que não podem consumir, realmente irrita muito a mucosa intestinal e tal. Mas o que eu queria muito falar pra vocês, eu queria que vocês anotassem isso, assim. Que, gente, não adianta você comprar um produto sem glúten se esse produto não tiver fibras, tá? O que eu quero dizer com isso, assim? Um produto um alimento sem glúten, por mais que ele seja vendido como algo saudável, ele só vai ser verdadeiramente saudável se ele tiver fibras. E como que a gente sabe isso, né? Se ele vier de uma farinha que tenha fibras. Então, o que é vendido muito por aí, né? Pães sem glúten, que eles são assim, ó, sem nada de fibra, né? Que ele é feito com um produto, por exemplo, com fubá, sei lá, com qualquer farinha que não tenha nada de fibra. E isso não é legal para o seu processo de emagrecimento, muito pelo contrário, né? Você vai estar aumentando o açúcar no seu sangue, isso faz com que você produza mais insulina, esse excesso de insulina faz com que você acumule gordura. Então, não adianta nada comprar pão sem glúten se você não tiver certeza, né, que é um pão, por exemplo, feito com uma farinha boa, né, com uma farinha de aveia, com uma farinha que realmente vai ter mais fibras, né? A gente sabe que a aveia ela tem traços de glúten, mas pode ser uma farinha de aveia sem glúten. Então, aí para vocês saberem qual é a farinha, né? Eu vou falar isso aqui também para vocês terem essa noção, né? E outro ponto também, quando for comprar a farinha, o pão ou a farinha sem glúten, é importante que a gente fique atento. Primeiro, né? Se elas têm fibras, então se elas vêm desses alimentos que naturalmente são integrais, né? Então, da farinha integral, que não passaram por níveis de processamento, né? Como, por exemplo, a farinha lá branca. Assim como o arroz, por exemplo, né, gurias? O arroz também, o arroz branco, ele passa por um refinamento e ele perde as fibras. Então aqui, para quem tá com a dúvida, né, de como saber se a farinha tem fibra ou não, a farinha, né, de arroz integral, ela vai ter muito mais fibras do que a farinha de arroz branco, entende? Tem outro ponto que é muito importante em relação ao pão e às farinhas, tá? Que nada adianta, gurias, você comprar um pão, uma farinha sem glúten e ela ter um índice glicêmico muito alto, tá? O que esse índice glicêmico faz? Justamente isso.
vai mandar muito açúcar pro seu sangue, dependendo do horário que você consumir, isso é muito ruim, tá? Pro processo de emagrecimento, de saúde. Outra questão que é muito importante, assim, em relação às farinhas, tá? Que eu queria que vocês pensassem nisso. É importante nisso, é importante que vocês pensem. Ok, daí você vai me falar, tá, eu vou buscar farinhas que tenham mais fibras, né? Por exemplo, as integrais, né? Por exemplo, a farinha de arroz integral. Eu vou dar exemplos aqui, tá? Existem, assim, dezenas de exemplos de farinhas que a gente pode consumir, mas uma questão muito, muito importante de vocês pensarem, que acontece muito com muitas mulheres isso, né? Que é a relação, assim, tem muitas mulheres que comem pão, que comem farinha e se sentem com o intestino preso, tá? E muitas vezes elas comem farinhas saudáveis. Isso já aconteceu, assim, já conversei com várias mulheres em relação a isso, alunas. Inclusive eu tive uma aluna minha que ela tava assim, ó, comendo tudo sem glúten, ela tem uma alimentação mais sem glúten, porque ela tem uma certa intolerância ao glúten, assim, e ela tava assim, comendo tudo sem glúten, ela tava numa alimentação super ok, e aí quando ela veio conversar comigo, a gente acabou vendo, assim, o que ela tava fazendo. Ela tava comendo muito essas farinhas, por exemplo, né, a farinha, ela comia muito farinhas feitas com féculas, né, que são farinhas que não têm glúten naturalmente, só que são farinhas que não tem nada de fibra, né, assim, então, se você não equilibra bem a sua alimentação para consumir bastante fruta, muitos vegetais, você não vai estar com nada de fibra, e isso vai fazer com que o seu intestino prenda demais. Então, às vezes é melhor você comer, por exemplo, né, fazer um pão em casa, pensar melhor em qual farinha você vai consumir, do que simplesmente sair comendo uma farinha sem glúten. E se você comer, por exemplo, né, mas para mim é mais acessível fazer pão com fécula de batata, por exemplo, né, ou fazer pão com, enfim, com farinha de fubá, a farinha que for mais acessível para você, né. Lembra disso, assim, lembra de anexar fibras. Então isso é uma coisa muito importante. Como que você vai anexar fibras em qualquer lugar, gurias? Sempre, né? Colocando, por exemplo, uma colher de chia. Por que os pães que vocês veem aqui na página que eu faço sempre tem uma colher de chia, uma colher de linhaça, uma farinha de linhaça? Justamente por isso, porque a gente faz com que essas farinhas, né, que são naturalmente com menos fibras, né, que tem essa tensão de irritar, né, ali. Quando a gente não traz fibra para o intestino, a gente está estressando ele de certa maneira naquela refeição. Então é importante que vocês pensem nisso. Eu posso comer pão? Posso, mas eu posso fazer isso de uma maneira mais inteligente, né? Para que isso não dificulte esse processo que você tem, né? De emagrecimento, de conseguir realmente ter mais saúde através de uma alimentação que é uma alimentação simples, como eu falei, né? Eu não quero fazer terrorismo em relação ao pão, porque eu sei que é algo muito acessível para muitas pessoas, tá? Mas então agora a gente vai pro pior jeito, tá? O pior jeito de consumir pão que pode existir, de consumir farinha. Gente, qual que é o pior jeito de consumir pão ou farinha? Sempre vai ser quando você consumir, né, um pão, por exemplo, um pão francês. Quando você consumir só o pão francês com uma manteiga, ou só um pão francês puro naquela refeição, né? Ou só um pão francês com queijo, né, que já é gorduroso também. Por que isso é ruim, né? Primeiro que é uma refeição super incompleta, né? Então, segundo que é uma refeição que você vai estar priorizando só o carboidrato e a gordura, dependendo de qual que você colocar ali, né? Então, o que você pode fazer para você melhorar isso, né? Faz esse pão de outra maneira. Então, assim, já que você vai comer o pão, ou vai comer, por exemplo, por exemplo, um bolo também, né? Poderia ser o bolo também. Qual que é o jeito que não é tão interessante de comer, por exemplo, o bolo com a farinha branca, né? O bolo que vai só farinha branca. Então, divide metade da farinha branca, metade da farinha integral. Essa é uma maneira que vai, com certeza, facilitar muito o seu processo, primeiro, né, de não acumular gordura, porque você não dá pico de açúcar no seu sangue. Então, você faz com que a sua digestão, com todo o seu processo de metabolizar aquele alimento ali, seja melhor também, né? Que não tem estoque de gordura. Então, essa é uma maneira também que a gente não deve fazer, comer o pão puro. Por mais que você está com vontade de comer o pão puro, come alguma coisa junto, come alguma fonte ali de proteína vegetal junto, que é uma proteína mais que não tem gordura, né? Então é uma proteína que vai te fazer muito melhor, né? Não tem uma gordura elevada. E agora a gente vai falar então qual que é o jeito certo, né, de comer pão, porque claro que tem um jeito certo de comer pão. Então, assim, quando você for comprar esse pão no mercado, ou essa farinha, e você quer fazer um bolo, é importante que você pense, avalie, né,
a qualidade, né, a densidade nutricional desse alimento. Primeiro você precisa saber se ele é integral ou se ele é um produto refinado. Se ele é um produto refinado, eu não tô falando pra você não comer, tá? Pra vocês terem uma ideia, gurias, ninguém perguntou aqui hoje, mas eu já recebi essa pergunta, que é quantas calorias tem um pão, né? Quantas calorias tem um pão francês, por exemplo? Pra vocês terem uma ideia, em relação às calorias, por isso que eu sempre defendo aqui, né, que as calorias não me dizem muito sobre a alimentação de ninguém, nem sobre o alimento, né? Porque a farinha branca e a farinha integral, elas têm um número de calorias muito parecidos, é um número muito similar, mas a densidade nutricional é muito diferente. Tô dizendo que você não vai poder comer a farinha branca? Não, mas que você vai pensar no contexto, né? Qual alimento vai ser? Vai ser um bolo? Bom, mas quais outros alimentos vai ter ali? Vai ser um leite vegetal? Vai ser um leite... Qual leite vai ser, né? Porque isso também contribui para essa densidade nutricional do bolo que tu vai fazer. Vai ter alguma fibra? Você vai colocar chia? Vai colocar linhaça, né? Vai ser uma farinha integral? Então, vai pensando nisso, assim. Pensem sempre nessa maneira de consumir os alimentos, sejam eles quais forem, né? De uma maneira sempre mais ampla. Gurias, nunca vai ser o pão que vai te engordar, tá? Isso eu quero deixar bem claro. O pão já existe há muito tempo aí na humanidade, né? E a gente tá hoje com esses dados de obesidade agora, tá? Então não é por causa do pão, não é por causa do trigo. A gente sabe disso. Eu defendo aqui muito isso pra vocês. Por que eu defendo tanto uma alimentação mais integral, uma alimentação mais realmente rica em fibras, né? Da natureza por isso. Porque o que tá engordando, o que tá adoecendo as mulheres são os industrializados, são os pacotinhos, né? É aquele churrasco de final de semana que é riquíssimo em gordura saturada, colesterol. Então, assim, não é o pão, tá? Um pão, gurias, quantas calorias tem um pão francês? Vai depender, né? Na cidade de vocês eu não sei qual o tamanho, mas aqui a gente já estudei o pão, a gente já fez teste com pão, diversos testes com pão e farinha na faculdade a gente faz. E um pão, gurias, francês, desse tamanho assim, pra vocês terem uma ideia, ele tem umas 280 calorias a 300 calorias. É muita coisa? E não é assim, porque depende do que tu vai comer no dia, o que vai ter naquele pão, qual que é o teu objetivo. Pensem, por exemplo, que um bowl assim, né, uma vasilha cheia de fruta, né, com frutas, por exemplo, sei lá, a fruta que você gosta, não sei, banana, pode ser abacaxi, eu amo melancia, né, a gente consegue comer muito mais melancia, por exemplo, com muito menos caloria que isso, tá? Mas tenham em mente, por exemplo, que um pão francês, ele tem mais ou menos isso de caloria. Daí, se você vai colocar lá o recheio e tal, ele vai aumentando muito. Não é que não possa comer, tá? Mas tem que ter contexto. Eu acho que a alimentação, ela tem que ter contexto. Eu acho que o pão francês, assim, pra mim, pelo menos, ele tá muito relacionado a bons momentos, café e tal, né? Eu gosto. Mas a gente precisa ter essa noção, né, gurias? Que não é só um pãozinho, né? Ele é um pão, ele tem calorias. Dependendo do teu objetivo, pode sim prejudicar, tá? Mas outro ponto para vocês pensarem, gurias, quando vocês forem comprar esse pão, quando vocês forem escolher a farinha de vocês têm que saber, assim, ó, vocês têm que olhar ele ali, vocês têm que saber qual que é o primeiro ingrediente que tá ali. Então, se quem tiver aqui um pão em casa, depois faz esse teste, vai lá e olha qual que é o primeiro ingrediente que tem ali. O que eu vejo que acontece demais, gurias, que às vezes a gente acaba comendo, né, quem não tem esse costume, assim, comendo, por exemplo, muito mais, aumentando muito o índice glicêmico da nossa alimentação como um todo, né, o que esse índice glicêmico faz, né, como eu falei, faz com que a gente realmente tenha um acúmulo de gordura maior. Gurias, eu já conversei com tantas mulheres, tá? Muitas, assim, em recordatório alimentar, diversas, assim, e eu já vi muitas mulheres que comem muito pouco mesmo, e elas não conseguem emagrecer. Quando a gente vai investigar, quando a gente vai conversar, quando a gente vai ver, muitas vezes é porque essas mulheres, por mais que elas comam pouco, elas têm uma alimentação com um índice glicêmico muito alto. Às vezes é algum ajuste, assim, então, por exemplo, até na compra, né, dos seus produtos, por exemplo, a massa. Quando eu tô falando aqui em farinha e pão, eu tô falando também em massa, tô falando em biscoitinho, tô falando em bolachinha, eu tô falando em todos esses alimentos que a gente tem em casa que tem também farinha, né? Por exemplo, uma farinha de trigo branca ou integral pode ser a farinha que tá na tua massa, né? Pode ser a farinha que tá na tua massa de pizza. Então, tenham atenção em relação a isso também, tá? Vamos falar sobre as farinhas pra gente consumir, tá? Quais são as farinhas que eu tenho aqui em casa? Eu tenho farinha em casa, óbvio, eu faço muita receita, vocês sabem.
Então eu tenho farinha sim em casa, né? A farinha sempre vai ser aquele alimento que tá naquela consistência de farinha, então a gente consegue ter diversos tipos de farinha. Mas o que a gente precisa ter em mente, tá? É bem importante que vocês pensem nisso, assim. Sempre que forem escolher a farinha, pensa sempre em densidade nutricional. Então, o que é isso, né? Como a gente aprendeu antes, a farinha refinada, né? A farinha que está sem fibra e nutriente, ela deve estar encaixada na tua alimentação o mínimo possível. Ah, não posso consumir? Claro que não, né? Mas reduz ela, sabe? Não que tu não vá poder comer pão todo dia, mas escolhe o pão, faz o teu pão. A gente consegue fazer, gurias, pão de frigideira em casa com farinha de aveia. Aqui a gente já vai entrar então na minha farinha, acho que é minha farinha favorita, assim, pelo preço, pelo aporte nutricional, né? Que é uma farinha que tem nutrientes, tem fibras também, então ela ajuda muito com que a gente tenha mais saciedade. Eu quero entrar num ponto com vocês também em relação às farinhas, que eu já vi, já aconteceu comigo também. É importante, gurias, que vocês gostem do processo, né? Que vocês gostem de comer, por exemplo, aquele pão. Então, testa a farinha de aveia. Se tu não gostar da de aveia, testa outra. É importante que vocês pensem, assim, que o processo de alimentação, ele tem que envolver prazer. A gente tem que gostar do que a gente está comendo. Então, pode ser que a primeira vez que tu faz lá o teu pão com farinha de trigo integral, tu acha ruim, tu não gostou. Testa de novo, sabe? Se não gostar, eu sempre gosto de falar assim, ó. Primeiro faz com a metade da farinha, metade de farinha de trigo branca e metade de farinha de trigo integral. Vai indo aos poucos, porque eu não gosto que vocês tenham que comer coisa que você não gosta de comer, sabe? Eu acho que às vezes, que nem essa tal dessa dieta que tem, na dieta não, mas desse negócio que tem no YouTube, né? Que é tipo seca a barriga, emagrece e tal. E aí tu vai ver lá, é uma mistura, basicamente, gurias, de água misturada com farinha de berinjela. Imagina como tomar aquilo, que horrível. Primeiro, assim, fora todas as questões nutricionais que não são interessantes, porque não vai ter essa questão de densidade nutricional, você vai comer algo que é ruim. E o que eu sempre gosto de falar, a nossa saúde, como tudo na nossa vida, né, a nossa alimentação, o processo de emagrecimento, ele sempre vai ser, gurias, mais, assim, sustentável, definitivo, se houver prazer. Então, vocês precisam encontrar uma maneira durante esse processo de emagrecimento que você seja feliz, que você goste do que você está comendo, né? Eu não tô falando que vai ser fácil, que você, né, por exemplo, eu sei que muitas pessoas que comem pão todos os dias, pão branco, se começar a substituir, né, por um pão integral, talvez o paladar sinta. Mas, nesse processo, você pode colocar uma pastinha que você goste. Por exemplo, eu amo pastinha de grão de bico, então se eu colocar num pão integral, eu já sei que vai ficar muito melhor. Mas é preciso que vocês gostem, né? Então, eu tô falando isso para que, né, pode ser que você faça um pão de frigideira amanhã com uma farinha que eu vou falar aqui e você não goste. Mas tenta de novo, né? Ou troca a farinha. Nessa questão, gurias, dessa gastronomia mais de pães, né? O que eu já vi muito, assim, né? A gente testa muito. Quanto mais fibras tem a farinha, tá? Mais saudável é para a saúde, muito mais, não tem nem como falar. O processo de emagrecimento, de saúde, ele tá muito relacionado, né, à saúde da nossa microbiota intestinal, e a nossa microbiota intestinal precisa de fibras, né? Só que para os pães, para algumas massas, acontece algumas vezes que a massa fique um pouquinho mais dura, que não fique tão gostoso, sabe? Aí você vai ajustando, assim, eu poderia ficar aqui muito tempo falando, porque tem combinações que a gente pode fazer. Então tem algumas farinhas que combinam melhores para tu fazer, por exemplo, um pão de forma, um pão de fermentação natural, um bolo, tá? Mas o que eu quero dizer, né, é que todas as farinhas que eu vou falar aqui, né, que são as farinhas que tem mais fibras, que eu vi que alguém tinha perguntado aqui, eu acho que foi a Rê que perguntou, quais são as farinhas que têm fibras, são as que eu vou falar aqui pra vocês agora, né, que elas têm uma densidade nutricional maior, mas, como eu já disse, né, elas não têm essa facilidade, né, elas não combinam, não fazem com que o glúten expanda tanto, elas não ficam tão macias muitas vezes, mas com o teste, a gente fazendo de novo vai ficando. E o nosso paladar também vai entendendo, né, que é algo muito mais saudável. Quem já comeu aqui um pão integral e um pão branco sabe o que eu tô falando. Tem uma diferença, mas dependendo da marca, dependendo dos ingredientes, é gostoso também, a gente vai se acostumando também, tá? Então vamos falar agora nas farinhas, gurias. Eu só quis falar isso porque eu acho que é muito importante que a gente tenha prazer, né, na comida, assim, porque se a gente tá comendo triste, a gente tá comendo, não gostei, com cara feia, a gente tá estressando o nosso corpo, a gente tá liberando o hormônio do estresse também, e o hormônio do estresse é péssimo pro processo de emagrecimento, né? Uma pessoa que é feliz, uma pessoa que tá
ali se nutrindo de fato, ela emagrece muito melhor, mesmo se ela comer um pão francês, por exemplo, porque ela sabe fazer a combinação, ela sabe que é um momento, que é um pão, né? Ela não vai comer, sei lá, 2, 3 pães, né? Ela vai ter essa consciência, assim. Eu acho que o processo de emagrecimento, na verdade, assim, eu tenho certeza isso, né? Isso eu vejo ao longo dos anos. Gurias, o processo de emagrecimento definitivo, ele envolve, você tem que estar feliz. Vocês viram que eu abri uma caixinha de perguntas essa semana e eu coloquei assim, quais os perrengues que você já passou com dieta? Me conta aqui se tem alguém, eu vi que tem algumas seguidoras aqui que são novas aqui, que é a primeira vez que assistem a live. Gurias, eu recebi tanta mensagem louca, assim, que eu nunca tinha imaginado de dieta. Eu tinha recebido, fora o desmaio, fora o cabelo que caiu, fora a acne, fora assim, perda de libido, tudo que vocês podem imaginar. Eu não consegui repostar todas, eu printei várias porque eu quero ler com mais calma, assim, até para poder auxiliar vocês aqui. Então, o que eu noto, assim, que essas dietas, elas estão muito relacionadas a essa falta de prazer pela comida também, né? Teve uma seguidora que me falou que ela ficou 5 dias só tomando suco verde. Bom, é óbvio que eu fui parar no hospital, né? Porque não tem como a gente ficar tendo uma alimentação assim, né? Então, eu queria muito que vocês tivessem essa consciência, assim, né? Que o processo de emagrecimento envolve também felicidade, envolve a gente estar satisfeita com a nossa alimentação. Eu acho que pra gente realmente ter esse processo de emagrecimento a longo prazo, é importante que a gente adquira conhecimento, que a gente esteja cada vez mais, né, tentando entender sobre nutrição, que é o meu trabalho aqui pra vocês, né, levar isso com mais leveza, mostrar que não é só profissional de saúde que precisa saber de nutrição. Na verdade, todas nós, né, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende, melhor a gente se nutre, né? E menos refém de dieta a gente né? Menos a gente precisa passar por isso, tá? E aí agora, então, a gente vai falar aqui das farinhas. Quais são as farinhas ricas em fibras, né? Quais são essas farinhas? Pelo amor de Deus, quais são as farinhas que tu tem em casa? Gurias, eu tenho as farinhas de grão de bico, que é a minha favorita, tá? Vou começar por ela porque é minha farinha favorita para fazer panqueca, que é uma coisa que eu amo. É aquela panqueca que parece panqueca feita com farinha branca mesmo. Então, farinha de grão de bico, farinha de semente, qualquer semente, pode ser chia, pode ser a linhaça. Lembrando que a farinha de linhaça e a farinha de linhaça principalmente, né? Gergelim também. Quando a gente consome essas sementes, né? No aspecto de farinha, a gente tem mais nutrientes ainda. Então a gente absorve melhor, por exemplo, né? O cálcio do gergelim, quando ele tá no aspecto de farinha. A gente absorve melhor o ômega da linhaça quando ela tá em aspecto de farinha. Então são farinhas excelentes, tá? Ficam bem gostosas também. A farinha de chia pode ser também. A farinha de coco é maravilhosa, tá? Pra fazer bolo. É uma das que eu mais gosto de usar para fazer bolo. A farinha de aveia, como vocês sabem, as gurias que me acompanham aqui, eu falo em aveia sempre, porque eu acho que é um alimento muito democrático. Eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer a aveia ao invés da farinha branca, né? Porque por mais que ela seja um pouquinho mais cara, tudo que tu ganha em nutriente, em densidade mesmo desse alimento, o valor compensa, assim. Então a aveia pra mim é um alimento coringa, todo mundo deve ter em casa, em todas as faixas etárias, porque faz muito, muito bem. A gente tem diversos estudos, gurias, científicos em relação à farinha, assim, então ela faz muito bem mesmo, tá? A farinha de chia, gergelim e linhaça não são muito calóricas. O que eu gosto sempre de falar pra vocês, gurias? Quando a gente pensa, né, só nas calorias, né? Se a gente pensar só nas calorias, a gente não tá conseguindo realmente visar, né, esse, por exemplo, emagrecimento. Por quê? Pode ser que um pãozinho de farinha de trigo refinada, né, e um pão integral com alguma dessas farinhas ricas em fibras que eu falei aqui, em questões de calorias, eles não tenham muita diferença, mas a digestão desse pão com fibra vai ser muito mais rápido, então ele vai ficar muito menos tempo no teu intestino, né? O que eu falo pra você sempre também, vai ser o tema de uma das lives, tá, gurias? A gente consegue ver a nossa saúde como um todo, assim, por exemplo, por quantas vezes a gente consegue ir ao banheiro. Então, a gente tá constipada, muitas vezes tá relacionado a isso, né? A gente tá, às vezes, mais pensando, como eu falei pra vocês da minha aluna, né? Muito pensando só em produtos sem glúten, em produtos pouco calóricos, né? Eu vou comprar os produtos. O maior erro, gurias, que vocês podem cometer é comprar os produtos no mercado pelas calorias. As calorias me dizem muito pouco sobre o produto, né? Por isso que eu não gosto, eu sempre falo aqui, tomem cuidado com as pessoas que vocês seguem. Tem alguns perfis, gurias, é triste isso, assim, mas tem esses perfis que eles vendem, por exemplo, assim, pra vocês como saudável, aqui um McDonald's,
e aqui um prato de feijão e arroz, tal, com salada. E eles botam assim, 600 calorias, a escolha é sua, sabe? Tipo assim, seja feliz, sei lá. Gente, pelo amor de Deus, isso é um desserviço, né? Enquanto a gente tem aqui no McDonald's, assim, diversos produtos químicos, um negócio que nem é considerado um alimento, né? Um produto alimentício. E do outro lado, pelas mesmas calorias, né? A gente tem comida, né? A gente tem o que nutre toda a nossa fisiologia, assim. Então, eu sempre gosto de trazer isso pra vocês, assim. A gente deve pensar nas calorias? Deve, mas a gente precisa muito mais pensar na densidade nutricional. E isso serve para os pães, para as farinhas, para tudo, assim. Sempre priorizem essas farinhas que eu tô falando aqui. Por quê? Porque elas são riquíssimas em fibras, né? Por mais que elas sejam farinhas, por exemplo, que de repente você vê ali as calorias do produto e ela se assemelha, eu já te adianto que ela vai ter menos calorias, né? Geralmente esses produtos vão ter menos calorias, principalmente se você fizer em casa. Mas nunca se assustem, nunca olhem pelas calorias quando você for comparar os pães, por exemplo, né? Ou comparar aqueles produtos. Às vezes você precisa comprar um produto industrializado, por exemplo, né? Uma bolachinha, um biscoito. Ao invés de olhar a caloria, olha os nutrientes que tem. Qual é o primeiro ingrediente? Tem fibra? Quanto que tem de proteína? O que tem? Tem gordura trans, né? Não comprem, gente, pelo amor de Deus, alimento com gordura trans. É rasgar o dinheiro de vocês. Essa gordura fica no nosso corpo. Nos traz diversas, assim, questões mesmo para a saúde, tá? Pensem mais nisso, né? Pensem mais nos nutrientes do que nas calorias. Uma farinha maravilhosa, daí, se a gente pensar, por exemplo, né, numa farinha levinha, uma farinha que combina com várias preparações, a farinha de quinoa é muito boa também. É uma farinha interessante da gente ter em casa, mas poderia ser, por exemplo, começa só com a farinha de aveia, sabe? O amaranto também pode ser uma farinha. Gurias, a banana verde pode virar uma farinha. A berinjela, como vocês viram, pode virar farinha. Tudo que ficar nessa consistência vai virar uma farinha. O farelo de aveia, claro, excelente também. A aveia, assim, acho que todas nós devemos ter em casa, como eu falei, tá? Aí agora a gente vai entrar num ponto aqui que eu queria falar pra vocês. Tá, Maia, mas e quando eu não conseguir comprar uma farinha com fibra, por exemplo? A única farinha que eu tenho em casa é a farinha de fubá, a farinha de mandioca, a farinha... Qual outra farinha, guria? A farinha de polvilho, né? Eu só tenho essas farinhas em casa. O que eu faço? Eu não vou botar fora, enfim, não, jamais. Essas farinhas, gurias, elas são farinhas, por exemplo, sem glúten, né? Então, quem tá querendo evitar o glúten, o que eu acho interessante a gente consumir o glúten com cuidado. Prestem atenção, eu não falei pra ninguém cortar o glúten, tá? A gente vai falar ao longo dessa semana sobre o glúten. No processo de emagrecimento, eu acho interessante a gente ter uma atenção em relação ao glúten, em relação à saúde também, tá? Mas não é que você não precisa consumir o glúten, tá? Mas a gente vai falar ao longo da semana sobre isso. Mas enfim, se você só tem essas farinhas, se você só tem, por exemplo, né, fubá, polvilho em casa, o que você pode fazer para fazer, por exemplo, a sua tapioca, o seu bolo, o que for, né? Gurias, o que é muito interessante? Não tem nada de fibra nessa farinha, né? É uma farinha que ela não vai ter fibra naturalmente, como eu falei. Então, o que a gente faz? O que eu falei pra vocês quando não tem fibra? Coloca a fonte de fibra. Se tiver a possibilidade, por exemplo, de fazer, né, um bolo com alguma fruta, né? Um bolo, sei lá, um bolo de banana e ainda colocar mais fibra, então, da aveia, uma colher de chia, uma colher de linhaça... Excelente! Então você pode sim consumir essas farinhas, né? Que elas são farinhas, não vou falar mais pobres nutricionalmente, não, assim, mas elas são farinhas que não têm fibras, assim, então naturalmente para o seu processo de emagrecimento ela vai dificultar, né? Por exemplo, a farinha, a de fubá, eu recebo muito essa mensagem, o que você acha do fubá? Posso comer e tal? Claro, eu acho assim, com uma certa atenção você pode consumir, principalmente se você não consumir ele sozinho, né? Se você não consumir esse alimento só com essa farinha. Porque aí você está dando só pico ali de insulina e isso não é legal para o processo de emagrecimento. Em relação a tudo que a gente conversou aqui, que muito mais importante, tá? Do que vocês pensarem em cortar o pão, em diminuir o pão ou a farinha que vai engordar, vocês saberem que nunca vai ser só um alimento, tá? Que vai dificultar o teu processo de emagrecimento, nunca vai ser só um dia, né? Hoje eu não dou um dia legal, comi errado. Não é esse o problema, né? O problema é o que a gente faz na grande maioria do tempo. Lembrem sempre, gurias, que o que está relacionado ao processo de emagrecimento definitivo, né? É sempre quando a gente estiver falando em saúde, né? A saúde, quando a gente tem mais saúde, o emagrecimento ele é uma consequência,
né? Porque o nosso corpo ele vai tender a eliminar o excesso e ficar com o que ele realmente precisa ali para se manter. Então pensem nisso, assim, não fiquem muito pensando também em calorias, né? Por mais que eu tenha falado aqui em calorias, vocês me perguntam muito sobre isso sempre, né? Sempre gosto de falar, mais importante que as calorias são os nutrientes, né? O que vai fazer com que a gente emagreça definitivamente não é comer, por exemplo, 800 calorias por dia, como eu vejo que pessoas fazem, né? Não é isso, gente. É a gente saber, né, reaprender a se alimentar, mudar o comportamento alimentar em relação à alimentação, com pequenas trocas, né? Aprendendo, assim. Eu acho que o que faz as pessoas realmente emagrecerem é reaprender a se alimentar. Eu vou colocar lá no Telegram, daí para vocês baixarem o PDF, vocês coloquem Live do Pão, vai abrir, vai ter um resuminho da live de hoje e vai ter também uma tabela de índice glicêmico, para vocês entenderem o que é o índice glicêmico, para vocês, não é para ficar noiada, gurias, não é para vocês ficarem com medo disso, não, só para vocês terem uma ideia que existem alimentos que têm um número de índice glicêmico maior. E quando a gente fala em emagrecimento, a gente precisa estar atenta a alguns detalhes, assim, e isso pode auxiliar. Mas não é que você vai ter que ficar pensando nisso o tempo todo, não, mas são algumas dicas que eu acho que podem auxiliar vocês também a pensarem sempre, né, na quantidade realmente nutricional, nas fibras. Então, eu acho que o resumo da live de hoje vocês vão encontrar lá no PDF que eu coloquei, mas o que eu queria deixar de mensagem assim é que vocês sejam felizes na alimentação de vocês, que vocês tenham leveza para comer, tá? Tá tudo bem comer um pãozinho, eu gosto muito de comer um pãozinho com café preto, mas é claro que eu não vou fazer isso, por exemplo, às 10 da noite, às 9 horas da noite, né? Eu já sei, a gente estuda aqui, né? A gente conversa, existem momentos pra gente comer esse pão, escolhe o café da manhã, né? Escolhe até às 18 horas, come o pão, uma pastinha de gergelim, coloca fibra, né? Coloca mais nutrientes. Não vai ser o pão que vai engordar, mas se você comer, por exemplo, esse pão, né, isolado, pode ser que dificulte, tá bom? Um beijo pra todas e excelente semana, tá bom? Um beijo pra todas.